Bom dia! Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma grande alegria ter você aqui nessa manhã para mais um devocional, Ele em primeiro lugar. E o tema do nosso devocional de hoje é Com Jesus no Barco. Nós vamos meditar na palavra que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23. E a palavra vem nos trazer hoje a seguinte mensagem. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordar dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que os ventos e o mar o obedecem? Aleluia! Quem é este? Este é o nosso Senhor. Este é o nosso Salvador, este é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, aquele que veio e que ainda voltará para nos livrar, para nos salvar, para nos resgatar, aquele que cuida de nós, aquele que levou sobre ele as suas pisaduras, aquele que, como está escrito em Isaías 53, eis que tomou sobre ele nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Este é o homem que disse ao mar e à tempestade: Aquieta-te, porque eu estou no barco. Sabe, meus irmãos, a vida, ela não é fácil, não é? Venhamos e convenhamos que a vida ela não é fácil. E nos tempos que a gente vive hoje e nos dias de hoje, meu Jesus, como fazer para enfrentar as lutas que os dias de hoje estão nos trazendo, não é? Sabe que, porém, a gente tem que pensar que isso não é o final. Não é o fim. Isso não é o fim. Pode ser o princípio das dores, pode ser sim o princípio de finalizar tudo isso que a gente vive, mas ele não é o fim. Isso daqui não é o fim. Nós temos que sempre pensar isso, que mesmo quando você passe por uma grande dificuldade, mesmo quando você está enfrentando um problema bem difícil, você tem sempre que lembrar que há vida depois da dificuldade. Há vida depois da dificuldade. Vai me dizer que você nunca passou por um problema que você achou que seria impossível de resolver, e aí hoje você para e lembra daquela situação e fala: nossa, achei que aquilo nunca ia passar. Nossa, achei que eu não ia suportar. Nossa, achei que a gente nunca ia vencer. Quer dizer, houve vida depois da dificuldade. Há vida depois da dificuldade. Sabe, existe algo mais. Porque sempre haverá esperança quando o Senhor estiver na sua vida. Quando Deus estiver no controle de tudo na sua vida, eu posso te garantir que sempre haverá vida depois da dificuldade. Ele não nos desampara. Ele não nos faz perecer, independente das circunstâncias, independente da luta. Ele não nos deixa. Sabe que quando eu li essa passagem, eu pensei na seguinte situação. Os homens foram acordar Jesus, pelo jeito estavam desesperados, e Jesus falou para eles assim: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? O que será que eles fizeram para que Jesus os chamasse de homens de pequena fé? O que será que eles fizeram? Por que eu pensei nisso? Porque o que eles fizeram, eu quero fazer o contrário. Eu preciso aprender com esse exemplo. O que esses homens fizeram, eu quero fazer diferente, porque eu não quero ser chamada por Jesus de mulher de pequena fé. Eu quero ser chamada por Jesus, assim como ele chamou o centurião romano e disse: Nunca vi em Israel fé tão grande. Fé como esta.
É assim que eu quero ser vista por Jesus. Então, sabe que é uma lição aí que a gente devia parar, pensar, refletir. O que será que eles fizeram que fez com que Jesus os chamassem de homens de pequena fé? A gente precisa fazer o contrário. Porque não importa os problemas, não importa as dificuldades, somente com fé nós venceremos. E fé naquele que já deu testemunho a nosso respeito. Ele já deu testemunho das coisas que faz. Ele já deu testemunho, já mostrou a que veio. Jesus já curou, já ressuscitou mortos. Jesus já ressuscitou dos mortos. Ele é aquele que viria e que veio e que há de vir. É Ele, é o Messias aguardado. Com Jesus, nós não precisamos ter medo. Com Jesus, nós podemos confiar que tudo vai dar certo. Sabe, a verdade é que provavelmente aqueles discípulos acordaram Jesus com grande desespero. Porque a palavra de Deus diz que as ondas cobriam o barco. Então eles deviam estar em pânico. Eles devem ter ido lá sacudido. Jesus, me salva. Jesus, salva a gente. Nós vamos perecer. De uma forma desesperada. Só que Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. O barco não ia afundar. Jesus estava no barco. Jesus estava com eles. O barco balançou, mas o barco não ia naufragar. Quando Jesus está no barco, ele não vai naufragar. Vocês precisam entender isso aí. Porque Jesus acordou até assustado, às vezes, com a gritaria daqueles homens. Simplesmente a palavra de Deus diz que calmamente ele deu ordem ao mar e à tempestade que cessassem. Calmamente. Mas se você tem Jesus no seu barco, tá vendo que Jesus está dormindo? Vai dormir também, irmão. Vai dormir também, irmã. É incrível que mesmo eles tendo andado com Jesus, mesmo eles tendo visto tudo o que tinham visto, porque a palavra de Deus diz que, olha, eu até estou com a Bíblia aberta aqui, que antes disso, inclusive, ele curou a sogra de Pedro. Aí antes disso ele curou o servo do centurião, que foi a palavra que eu acabei de dizer agora, que ele falou, ficou admirado e disse, em verdade lhes digo que não vi em Israel fé tão grande. E antes disso, Jesus ensinou, explicou, orientou tudo sobre o reino, mostrou tudo. E a palavra de Deus diz no capítulo 8:16, ele diz, ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos endemoniados e apenas com uma palavra ele expulsava os espíritos e curou todos os que estavam doentes para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Que ele levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Quer dizer, eles viram tudo isso, tendo andado com Jesus, eles ainda ficaram apavorados. Eles não depositaram em Jesus a confiança que eles precisavam depositar. É surreal isso. Mas a fé, viver pela fé é exatamente isso. A fé é trazer à existência aquilo que não se vê. Isso é viver por fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tá difícil hoje, mas não tema. Não importa o quão difícil esteja essa tempestade, não deixa ela te paralisar. Não importa o quão difícil esteja essa luta, não deixa ela te paralisar. Os ventos fortes vão soprar, mas Jesus está na tua vida. Convide Jesus a entrar no seu barco. Diga, Senhor, o Senhor está dormindo, o Senhor está descansando, eu quero descansar também, eu vou descansar no Senhor. É o Senhor que me conduz, é o Senhor que me guia, é o Senhor que me direciona. Por mais que muitas vezes as crises vão se abater sobre você, você vai ter vontade de desistir, você vai ter vontade de esmurecer, você vai ter vontade de chorar, mas não desista. Chora, entra no quarto, chora, clame a Deus, mas não desista. Deus não te chamou para desistir, Ele não te deu espírito de covardia, Ele te deu espírito de ousadia. Em frente, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Para que possam, confie no Senhor, medite na palavra para que possa resistir no dia mau. A palavra de Deus diz que nós precisamos resistir, porque nós não estamos sozinhos. Os dias difíceis virão, mas acredite, Jesus é infinitamente maior. Jesus é infinitamente maior e poderoso para dissipar todos esses seus problemas, para dissipar todas essas suas dificuldades, todas essas lutas que você vai enfrentar.
Jesus vai acalmar a tempestade na sua vida. Ele vai trazer paz e alegria ao seu coração. Paz e amor ao seu coração Ele vai trazer. Não se esqueça de que Jesus tem poder para mudar toda e qualquer circunstância na sua vida. Você só precisa crer. Você só precisa confiar naquele que é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Em nosso coração sempre temos que ter sonhos maiores do que nós podemos realizar, porque assim nós nos tornaremos 100% dependentes de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra no seu coração. Espero que isso tenha te dado um ânimo neste dia. Espero que você tenha entendido que quando Jesus está no teu barco, quando Jesus está na tua vida, quando você deposita todas as suas confianças em Jesus, você não será decepcionado. Jamais. Ele é contigo e eu creio nisso. Antes da gente finalizar, eu quero orar por você. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, por este dia, pela oportunidade, Papai, de estarmos aqui nesta manhã, te adorando, te glorificando, Senhor, porque o Senhor é bom e é misericordioso. Mais um dia, sua misericórdia se renovou sobre a nossa cabeça. Papai, nós te pedimos em nome de Jesus, conduz os nossos passos, Senhor. Envia-nos nos caminhos que o Senhor tem preparado para nós neste dia de hoje, Papai. Nós consagramos a Ti o nosso dia, consagramos este momento devocional e te rendemos graça, Papai. Obrigada por ser o nosso sustento, o nosso alimento de corpo e de alma. O Senhor tem sido o nosso alicerce, a nossa rocha inabalável, e em Ti nós encontramos a esperança de dias melhores, e em Ti nós encontramos vida, nós começamos a ter paz contigo, Senhor. Obrigada pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, glória a Deus. Fico muito feliz de você ter ficado comigo até aqui. E não se esqueça de curtir esse vídeo, por favor, porque cada vez que você curte, o YouTube entende que esse vídeo é importante, que é legal, que é relevante e entrega para mais pessoas que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Me ajude a compartilhar o Evangelho da Salvação, a boa nova que está no nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esquece, Ele também conta com você, tá bom? E eu espero você aqui amanhã novamente para mais um devocional, Ele em primeiro lugar. Amanhã, às 6 da manhã, eu estarei aqui esperando por você. Um grande beijo no seu coração e até amanhã.